Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre vossa vida, e quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Ebenezer Costa. Eu gostaria de meditar com você uma palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10, 11 e 12, que diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Versículo 12 diz assim: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Com esta palavra, eu quero meditar com você sobre o seguinte tema, sobre os acusadores. Quem são os nossos acusadores? A Bíblia Sagrada está dizendo aqui, e eu acabei de ler no versículo 10 do capítulo 12, que o acusador dos nossos irmãos é derrubado, e diz que ele, ou seja, o diabo, Satanás, acusava os servos de Deus todos os dias, ou seja, de dia e de noite, os escolhidos de Deus. Mas eu quero falar aqui e dizer que existem três tipos de acusadores. Não é somente Satanás. E é sobre isso que eu quero falar para você. O primeiro acusador, ou a primeira acusação, é a acusação da consciência. Segundo, é a acusação feita por pessoas. E a terceira é a acusação feita pelo diabo. É sobre essas três coisas que eu gostaria de falar nesta mensagem: acusação da consciência, acusação feita por pessoas e a acusação feita pelo diabo. Vamos falar sobre a primeira acusação, que é a acusação da consciência. A acusação da consciência, o que ela é? A consciência é a parte de nós que nos avisa que estamos agindo certo ou errado. Uma consciência limpa dá paz e tranquilidade. Mas quando ela nos acusa, sentimos culpa e desconforto. A consciência, ela não é um órgão físico que você pode ver ou operar ou transplantar. Não tem como pedir para um médico e ele dizer: eu quero que você coloque a consciência dentro de mim ou em tal pessoa. Mas ela existe e ela está presente na vida de cada um de nós. Você pode se perguntar: de onde vem a consciência? E qual é a sua finalidade? E também quem colocou ela dentro de nós? A consciência é como se fosse uma voz interior que nós escutamos. Então nós podemos fazer essa pergunta: de onde vem essa voz interior? Se nós formos pesquisar
nós vamos ver que existem as mais diferentes explicações e também justificativas para a existência da consciência dentro de nós. Uma das coisas que ferem a consciência é o pecado. Mas uma vida de pecado, ela pode distorcer a consciência. E ela pode deixar a nossa consciência insensível. Muitas pessoas que se deixam levar pelo pecado nem sequer acham que estão agindo errado ou que estão fazendo a coisa errada. Porque a sua consciência, como diz a Bíblia, está cauterizada. Ela já não tem mais o que é aquele sentimento de certo ou errado. Tanto faz, porque tanto pecou, porque tanto se distanciou de Deus que a sua consciência já não tem mais esse discernimento do que é certo e do que é errado. Mas nós temos que ter algo bem consciente dentro de nós, que a consciência, ela serve como um acusador divino, se é que podemos dizer assim. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu encontro um salmo, o Salmo de Davi, que a sua consciência o acusa. Está lá, se você tiver a sua Bíblia, gostaria que você abrisse, lesse ela, ou anotasse, enfim, ou memorizasse esses versículos, que está lá no Salmo número 32, versículo número 3 a 4, que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sobre essa passagem bíblica, eu encontrei um teólogo chamado Burns, que ele fala o seguinte sobre esses versículos. O salmista fala de maneira muito franca de sua grande luta interior. O salmista Davi, ele estava consciente de haver cometido diversos pecados. E, olhe bem, eram pecados gravíssimos. Mas Davi sabia que somente uma confissão plena diante de Deus poderia libertá-lo de seu fardo. Mas ele não queria ou não podia confessar a sua culpa. E a Bíblia aqui diz que ele gemia. E esses gemidos eram gemidos de remorso. E olha só que ponto levou isso. Ele não conseguia dormir. E ele acabou ficando doente. Mas ele continuava lutando contra a sua própria consciência que o acusava. E ele também relata a razão de todo esse mal-estar físico. E ele diz assim que era a mão de Deus. Diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A ira divina não o deixava ter paz, fazendo-o padecer as torturas de uma consciência pesada. Milhares de pessoas, eu inclusive já passei, e eu tenho certeza que você também, se não passou, vai passar. Já passamos por essa experiência, mas a solução é bem simples. No versículo 5, olha o que o salmista ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor
as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É tão simples. É confessar o seu pecado. E então a sua consciência vai te deixar livre. Quem crê em Jesus tem a sua consciência guiada pelo Espírito Santo, não é verdade? Então o sacrifício de Jesus na cruz limpa a consciência de toda culpa do pecado e nos ajuda a viver de maneira santa. Assim, quando nossa consciência nos avisa de um erro, isso nos dá a oportunidade de nos arrependermos e buscarmos o perdão de Deus. E o mais importante, largando o pecado. Eu fui pesquisar aqui e ver o que alguns estudiosos da Bíblia Sagrada falam, também alguns comentários, e eu separei aqui algumas frases, alguns pensamentos. Lá na Bíblia de Estudos de Genebra, diz assim, que a consciência é uma instância. Ela é um poder implantado em nós que avalia moralmente os nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e as nossas opiniões. Também, um teólogo chamado Charles Rilke, aquele que é assim a pronúncia, diz assim, que a consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que ela considera correto. Eu tenho certeza que você aí já escutou aquela voz interior dizendo, não faça isso, não faça aquilo. E está dentro de nós. Depois vamos estar falando mais sobre o que é essa voz, enfim, e para que ela serve. E para nós discernirmos quando ela é de Deus e quando ela é também do diabo. Ou de procedência maligna. Então eu encontrei outro teólogo que fala assim, o nome dele é Oswald Sanders, diz assim, a consciência, segundo o desígnio divino, deve ser o nervo central de nosso ser, que reage ao valor moral intrínseco de nossos atos. Ou seja, a consciência, ela deve estar dentro de nós e quando ela se encontra com coisas erradas, ela deve reagir, mandando nós pararmos de fazer o que iríamos fazer ou o que estávamos fazendo e ter a consciência que isso está dentro de nós e que nós devemos obedecer essa voz que é divina, que vem para nos alertar, para fazer com que nós não pecamos. Eu encontrei também mais versículos, agora versículos da Bíblia Sagrada, que falam sobre acusação, né? Lá em João capítulo 8, versículo 9, diz assim, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Essa passagem bíblica você já conhece, né? Da mulher pecadora que foi pega em adultério e aqueles homens chegaram com pedras às mãos e acusando-a de cometer pecado de adultério, enfim. Mas Jesus os acusou dizendo, aquele que não pecou atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que acusados pela própria consciência foram se retirando um por um e só ficando Jesus e a mulher onde ele estava. Também encontramos o apóstolo Paulo falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 24 e 16, dizendo assim, por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa. Olha que interessante aqui.
Ele diz que procura conservar a sua consciência limpa diante de Deus e também dos homens. Também lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha que interessante. Para aquele que tem a consciência pura, todas as coisas são puras, mas para aqueles que são impuros e descrentes, nada é puro, porque a mente deles está cauterizada. Também Romanos capítulo 2, versículo 14 e versículo 15 diz assim: de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os e ora defendendo-os. Romanos capítulo 2, versículo número 14 e também versículo de número 15. Esses versículos aqui eu só trouxe para a memória de vocês, só para nós entendermos o que é a consciência, o que ela faz, e depois vamos estar falando mais especificamente sobre isso. Mas para que serve a consciência? Qual a finalidade da consciência? Primeiro, a consciência ela expõe nossa culpa diante de Deus e ela nos leva ao arrependimento e ao perdão. Deus colocou a consciência em nós, fazendo-a funcionar como um acusador e como canal através do qual Ele fala conosco. Mas preste bem atenção agora. Mas a consciência, ela pode ser manipulada. E em casos extremos, pode ser usada até pelo próprio diabo. Por isso é vital, é importante sabermos a quem a nossa consciência está sujeita. A quem a nossa consciência ela é submissa. O teólogo Dietrich Bonhoeffer disse assim: nossa consciência deve ser dominada unicamente por Jesus Cristo. Mas existe uma possibilidade de que a nossa consciência pode tornar-se insensível com o passar do tempo. Efésios capítulo 4, versículo 19 diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impurezas. Efésios capítulo 4, versículo 19. Quem persevera no pecado, apesar de ouvir o clamor da sua própria consciência, e quem se entrega ao pecado de maneira consciente e deliberada, com o tempo, essa pessoa acabará tornando-se insensível. Ou seja, a sua consciência, como diz a palavra de Deus, ficará cauterizada. 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com a ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Isso é a perda da consciência
divina, ela é um sinal claro dos últimos tempos em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, por isso, hoje é um grande crescimento de coisas terríveis. Por quê? As pessoas ficaram insensíveis, abandonaram a sua fé, seguiram espíritos enganadores e o mais terrível disso é que seguiram também doutrinas de demônios. Portanto, meus amados irmãos, devemos treinar a nossa consciência. Devemos exercitá-la para que ela não seja enganada ou seduzida. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz assim: com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. E nós também devemos ter como exemplo os apóstolos, porque eles se empenhavam em manter uma boa consciência. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Aqui podemos ver que Paulo, ele exercitava e ele treinava a sua consciência para que ela fosse pura diante de Deus e também dos homens. Ele diz lá em Atos 24:16 assim: por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Aqui, a palavra esforço quer dizer colocar mais força. Então era uma luta constante e diária que Paulo tinha consigo mesmo e com a sua consciência. Então ele se esforçava para ter o quê? Para ter uma consciência pura diante de Deus, e não somente diante de Deus, também diante dos homens. Então, meu querido ouvinte, assim como um relógio deve ser acertado de tempos em tempos, a nossa consciência precisa ajustar-se à Bíblia, ou seja, aos mandamentos de Deus, para que nós possamos declarar, como o apóstolo Paulo declarou lá em Romanos capítulo 9 e versículo número 1. Diz assim: testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Amém? Que nós possamos estar nos esforçando para ter uma consciência limpa diante de Deus e também dos homens. Mas aqui eu quero falar ainda sobre a consciência como um acusador. E eu falei no início dessa mensagem que a consciência, ela é um acusador divino, sim, mas ela também pode se tornar uma arma de Satanás. Olha como o diabo ele é astuto. Então eu quero falar como você pode diferenciar a acusação de Satanás e a reprovação da sua consciência divina, ou a reprovação do Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da miséria, enfim. Então, eu quero aqui, pela ajuda do Espírito Santo, falar sobre isso. Como diferenciar a acusação de Satanás e a reprovação do Espírito Santo? Como diferenciar essa voz que está aí dentro de você? Se ela é de Deus ou se ela é do diabo? Vamos simplificar assim. Satanás, ele não somente ataca a mente e o corpo, né, mas também a nossa consciência. Isso você tem que estar bem claro. Esse ataque é o que nós chamamos de acusação. A acusação, ela causa grande aflição para os cristãos que se sentem em falta.
Portanto, esses cristãos, quando são atacados pela sua consciência, muitas das vezes não podem levantar-se diante de Deus. A acusação pode enfraquecer todo o nosso ser, e muitos não se atrevem a resistir, por medo de que possa ser a repreensão do Espírito Santo. Falta discernimento para saber se é de Deus ou do diabo. Essas pessoas, elas não conseguem distinguir entre uma e outra, e acabam aceitando essa imputação, essa acusação do inimigo. E, em consequência disso, consequentemente, suas vidas são consumidas debaixo da opressão do diabo. Meu querido ouvinte, lembre-se que a acusação satânica pode incapacitar uma pessoa mais espiritual e útil e reduzi-la a nada. Uma consciência enfraquecida enfraquece a pessoa inteira. Então, qual é a diferença entre uma consciência sobre acusação maligna e ou uma repreensão do Espírito Santo? Você pode se perguntar agora. Qual é? É extremamente importante que conhecemos a diferença. Primeiro, aqui eu quero falar para você como você vai ver se é de Deus ou é do diabo. Vamos separar assim para tornar mais simples e também mais específico. A acusação de Satanás, meu amigo, minha amiga, meu irmão, ela nunca é clara, ela nunca é nítida. E enquanto que a revelação de Deus distintamente coloca seu pecado diante de você. E a acusação feita pelo diabo, ela nunca vem claramente. Mas, antes, ela sussurra. Fala bem baixinho. Não chega como algo estrondoso, não, vem de baixinho, como um murmúrio. Ela vem até você para você se sentir grandemente afligido. Isso é quando o diabo faz. Mas, entretanto, quando o Espírito Santo vem, ele ilumina com uma grande luz, de tal modo que você vê a sua falta. Não fica no cinza, não fica também no claro, não é meio fosco, não. O Espírito Santo, quando ele vem, diz, você é um pecador miserável, é assim, assim, assim. O diabo não, ele deixa nas entrelinhas. Então, quando a acusação vem e ela não é clara, ela não é nítida na tua mente, e vem assim mais ou menos te inquietando, ela é de procedência maligna. A segunda coisa para nós termos e entendermos quando é uma acusação do diabo, quando é uma acusação satânica, é que ela não vem como algo com um propósito positivo. Ela vem como algo negativo. A acusação do diabo, ela não edifica, mas, ao contrário, causa-lhe sofrimento. Ela sussurra, murmura aí no teu ouvido, na sua mente interior, para afetar você, oprimindo de tal forma que você não é mais capaz de se levantar diante de Deus. Olha que terrível isso. O diabo, ele faz isso. E eu já passei por essa experiência, e eu tenho certeza que você também já. Se não passou, vai passar.
Mas a diferença do Espírito Santo, da repreensão do Espírito Santo, não é para te tornar algo, quando ele vem, não é para te tornar algo negativo, não é para te destruir, não é para te causar sofrimento. O propósito da repreensão do Espírito Santo, contudo, é que você seja fortalecido e não enfraquecido. Essa é a grande diferença. O diabo vem para te enfraquecer, para te esmorecer, mas quando é o Espírito Santo, ele vem para te fortalecer e não te deixar enfraquecido. Terceiro lugar, sobre a acusação, para discernir se essa acusação é do diabo ou de Deus, os resultados da acusação satânica, elas são muito diferentes dos resultados da repreensão do Espírito Santo. Meu querido ouvinte, se for a repreensão do Espírito Santo, você terá alegria e, no mínimo, paz interior. Mas, preste bem atenção, após você ter confessado o seu pecado. Então, você tem que confessar o teu pecado, tá bom? Eu não estou dizendo aqui para você não confessar, não, você tem que confessar. Aí depois de confessar o seu pecado, você vai sentir aquela paz. Você vai sentir aquela paz interior, aquela alegria. Pelo contrário, o diabo, ele faz você não sentir paz. Aliás, ele rouba a tua alegria. Ele rouba a tua paz interior. Então a acusação satânica, ela não é assim. Ela não está essa paz interior, essa alegria. Mesmo quando você ora e confessa e você ainda está incomodado pelo esse murmúrio, o diabo, ele vai fazer o seguinte, ele vai insinuar que você é pecaminoso, que é inútil, que a sua confissão diante de Deus de nada aproveita. Seja cuidadoso para você não cair nessa armadilha do diabo. Tenha bem em mente que através do sangue do Senhor, nossa consciência pode ser purificada. Nenhum pecado no mundo é tão grande que o sangue de Jesus não possa limpá-lo. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, e versículo 7. Querido, as acusações satânicas nunca precisam ser confessadas. Não seja tão inconstante a ponto de pensar que é impossível para você resistir a essas acusações. E ainda que você não deseja tê-las. Se você não fizer nada, a não ser pensar da manhã até a noite, você será confundido. Mas se resistir, você vencerá. Quero te ensinar um segredo para você vencer essas acusações do diabo. Você deve declarar assim: eu resisto, eu não aceito isto. Eu me oponho a toda acusação na minha consciência. Eu tomo posição contra essas acusações que vêm de Satanás. Eu permaneço diante de Deus e debaixo do sangue do seu Filho amado Jesus, porque o sangue é sempre eficaz para mim, e eu rejeito estas acusações. E uma vez que você fizer isso, uma vez que repreendemos as acusações, não precisamos fazê-lo novamente, porque você
precisa apenas crer. Se você fizer isso, você vai estar cumprindo a palavra de Deus que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Agora você conseguiu entender e compreender e discernir a diferença da acusação de Satanás e a aprovação do Espírito Santo? Só para relembrar aqui, a acusação de Satanás nunca é clara e nítida, tá? E a revelação do Espírito Santo sobre a tua vida é sempre uma luz. Segundo, a acusação do diabo, ela não tem um propósito positivo, mas sempre negativo. Não edifica, mas ao contrário causa sofrimento. E o Espírito Santo não. Ele vem para te fortalecer e para não deixar você enfraquecido. Segundo, ou seja, terceiro, a acusação satânica, ela vai tirar a tua alegria, a tua paz, mesmo após você ter confessado os teus pecados. Mas quando você confessa e deixa, você alcança a paz, a alegria que você tanto almeja. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pois bem, falamos sobre a acusação da consciência. Vamos falar sobre a segunda acusação. E essa aqui é a acusação feita por pessoas. Tá? A Bíblia Sagrada fala sobre o diabo, que é o acusador, certo? Mas existe o acusador no meio dos nossos irmãos, que age como obreiros do diabo para nos tirar a paz e a nossa alegria, enfim, e nos acusar. Então, eu quero falar sobre isso. A acusação feita por pessoas. Isso é muito interessante. Queridos, Satanás gostaria de falar diretamente a nós, né? Ele gostaria de dizer o quão ruins somos e descrever os nossos pecados para nós e fazer isso o mais vividamente possível. Felizmente ele não tem essa chance porque ele está operando em diferentes domínios. Satanás, ele é um espírito de exploração no reino espiritual e nós somos seres humanos que operamos ou que agimos em um reino físico. As acusações, elas são muito eficazes. E Satanás usa muito essa arma, ele depende muito dela. Ele, portanto, precisa de obreiros, de trabalhadores para levar suas mensagens sujas e degradantes. Satanás, ele sabe que pode enfraquecer, prejudicar e enganar e até mesmo controlar os servos de Deus por meio de acusações. Satanás, ele precisa desesperadamente de trabalhadores que ele possa contratar como seus porta-vozes. E ele vai jogar sujo contra os homens santos de Deus, contra as mulheres santas de Deus, por meio dos seus trabalhadores. Portanto, não seja um trabalhador do diabo, não seja um obreiro do diabo, não seja um porta-voz de Satanás. Satanás, ele deseja defecar e vomitar nos servos de Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Você seria o instrumento de Satanás por meio do qual ele
aspergiria acusações profanas sobre os bons filhos de Deus? Repito, você quer ser um obreiro do diabo, ser um acusador dos seus irmãos? Pense, medite e reflita sobre isso. Nunca aceite a oferta de emprego de Satanás. Meu querido, minha querida irmã, não aceite esse trabalho do diabo. As acusações são a marca registrada do diabo. Na Bíblia Sagrada nós encontramos uma grande lição lá com o arcanjo Miguel, que recusou acusar o próprio Satanás. Olha, o arcanjo Miguel tinha todo o direito de acusar Satanás. Por quê? Porque ele sabia que o diabo era um ser maligno, né? Todos nós sabemos. Mas por que ele não fez isso? Porque esse não é o caminho de Deus. Assim que você começa a acusar alguém, você toma o lugar de Satanás e está fazendo o trabalho de um demônio. Só para deixar bem claro sobre essa passagem bíblica, está lá em Judas, versículo 9, tá? Só tem um capítulo, então é o versículo 9, que diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Se até mesmo um anjo, um arcanjo, porque Miguel era um arcanjo, não acusou Satanás, por que é que você escolheu alguém para acusar? Será que o seu líder espiritual, o seu pastor, os seus amigos, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, as suas filhas, os seus irmãos, os membros da sua igreja devem ser acusados? Pense sobre isso. Pode o mal da sua esposa ou do seu marido ser comparado ao mal que está em Satanás? Então por que você o acusa? Ore por ele, ore por ela e ame-o. Ame seu pastor, seu líder espiritual, seus amigos, seu marido, sua esposa, suas filhas, seus filhos, seus irmãos, os membros da sua igreja, seus parentes, enfim, pessoas. Porque você deve ter consciência disso. Deus é o único que pode mudar um ser humano. Você não vai fazer uma mudança positiva em alguém acusando-o. Essa pessoa até pode ser forçado por um tempo por sua acusação, mas um dia ela vai se rebelar. Muitas pessoas que ficam acusando alguém, só apontando pecado, só apontando defeito. Então, que um dia, por mais que essa pessoa te ame, por mais que ela te quer, ela vai se rebelar contra você, ela vai se levantar contra você. Porque não é qualquer um que aguenta isso. Então, quero fazer uma pergunta aqui. Quem será o porta-voz de Satanás e fará o trabalho de demônios? Nem todos podem fazer esse trabalho de acusar as pessoas. Mas algumas pessoas são mais adequadas do que outras. Algumas pessoas são realmente predispostas a esse ministério de apontar o dedo, de acusador. E eu quero aqui falar sobre alguns exemplos de tipo de pessoas que estão predispostas a se tornar acusadores.
Quero aqui falar uma lista de potenciais acusadores, pessoas que se tornam acusadores. Na primeira lista, em primeiro lugar aqui está os homens maus. Há um ditado popular que diz assim que é preciso um ladrão para pegar outro ladrão, não é verdade? Normalmente as pessoas más sabem como funciona uma mente má. E ao contrário, as pessoas inocentes não têm a menor ideia de muitos males possíveis. Mas e quando você está corrompido por certas ideias malignas, você está mais predisposto a ser um acusador. Às vezes eu ouço pessoas acusando outras de coisas que consideramos absurdas, né? E às vezes, meu Deus, como essa pessoa pode pensar em tal coisa? E às vezes ela está falando uma coisa que é verdadeira, mas ela enxerga a malícia aonde não está, o mal aonde nós não enxergamos, porque ela já tem experiência com a maldade. Então ela vê ali um mal onde talvez para nós, como santos e servos do Senhor, não existe. E eu vou dar um exemplo disso de alguém que agia assim. Judas, um discípulo de Jesus. Não é interessante que Judas, o ladrão, que apontou o dedo para Cristo, acusando-o de não se importar com os pobres, ele ali acusou de Jesus, dizendo assim: Jesus, você não se importa com os pobres? Mas na verdade, olha só, essa é uma maneira de nós conhecermos os homens maus em nosso meio. Eles parecem perceber o mal e acusam rapidamente porque eles próprios são maus. Vamos lá para a passagem bíblica que eu falei aqui sobre Judas, está lá em João capítulo 12, versículo 4 e versículo número 6. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. João capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Então, o homem mau só vê maldade. Por ele ver a maldade, ele sempre acusa. Vamos falar sobre o segundo tipo de pessoas aqui nessa nossa lista de potenciais acusadores. Pessoas amargas e implacáveis. Essas pessoas têm sofrido muitas mágoas e dores no decorrer da vida. Portanto, elas não confiam em ninguém e não esperam boas coisas de ninguém. Algumas pessoas que saem de relacionamentos ruins e abusivos, elas se tornam as mais selvagens acusadoras de seus futuros parceiros, que elas nem confiam, que elas não conseguem confiar porque ficou amargado, ficou amargada, ficou implacável, porque ele já foi traído, porque ela já foi traída, já foi abusado, já foi abusada. Então, essa pessoa ela se torna um acusador. Se torna uma pessoa amargurada e ela pode fazer coisas terríveis. E uma pessoa amargurada pode até mesmo tirar a vida de outra pessoa, não só ficar na área da acusação,
Mas já a acusação já é algo terrível, né? Porque pode tirar a força, o vigor de alguém, porque é uma pessoa que não consegue confiar em ninguém. A Bíblia Sagrada nos fala que a amargura, elas podem levar as pessoas a querer cometer assassinato. Você sabia disso? Está lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, que diz assim, que Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Ali aqueles homens e aquelas mulheres estavam acusando Davi, e eles chegaram a tal ponto de querer apedrejá-lo. Eles pensaram em atacar Davi. Esses homens eram homens feridos, eram homens sofredores, eram homens amargurados. E eles estavam ali prontos para serem acusadores de Davi. Quão terrível isso pode ser, não é verdade? Ser alguém que pensa em querer tirar a vida de outro. Que isso não passe por nós. Então, não seja uma pessoa amargurada, que você pode se tornar um acusador amargurado. Terceira pessoa que pode se tornar um potencial acusador. Pessoas inseguras e ciumentas. Pessoas que não estão seguras em suas posições, elas tendem a atacar qualquer coisa que vem à sua volta. Então, um exemplo disso. Uma cadela insegura que tem filhotes vai atacar qualquer um que chegar perto dos seus filhotes. Ela sente e ameaça a vida dela e a vida dos seus filhos. E na verdade, não é bem assim. Mas uma pessoa que está insegura, que é ciumenta, ela sente isso. Parece que todo mundo quer atacar, todo mundo quer... Então, a maneira que ela faz de se defender é acusar. Isso acontece muito com líderes inseguros, ou até mesmo... Podemos aqui falar sobre pastores, né? Mas sobre liderança em geral. Porque aqui não queremos ser acusadores, só queremos trazer como exemplos disso, de pessoas que atacam seus liderados e os acusam de deslealdade e infidelidade. Já viu um líder assim? Que para ele todos os que estão ao seu comando ali são os traidores, são Judas. Também podemos falar sobre a área conjugal, né? Maridos e esposas inseguras constantemente acusam seu cônjuge, seu amado, seu esposo, sua esposa, dizendo: você tem interesse em outras pessoas. Tem pessoas que sentem ciúme. Aqui eu estou falando de modo geral, tá? Marido e esposa, tá? Um esposo, uma esposa tem ciúmes de como seu parceiro parece feliz na companhia de outros. Isso gera ciúme e insegurança. Mas isso não deve ser assim. Porque isso acontecia com os fariseus. Os fariseus, eles estavam inseguros porque Jesus teve uma repercussão enorme. Eles procuravam matá-lo porque ele ameaçava a própria existência deles. E a hipocrisia dos fariseus foi exposta por Cristo. Até Pilatos podia ver insegurança e ciúmes
através das acusações dos fariseus. Marcos capítulo 15, versículo 9 e 10 diz assim: E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Está lá em Marcos capítulo 15, versículo 9 a 10. Quarto, aqui na lista de pessoas que podem se tornar acusadoras. Pessoas temerosas, medrosas. Um bom exemplo de uma pessoa acusadora que a Bíblia Sagrada registra, né, é o servo a quem foi dado um talento. Esse servo ele acusou seu patrão de ser duro e de colher o que não semeou. No entanto, a raiz dessas acusações foi revelada quando ele disse: Eu estava com medo e escondi o talento no chão. Seu espírito medroso, seu espírito temeroso, o fez atacar o seu mestre com acusações. Ele disse assim: Mas chegando também no que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Lá você encontra essa passagem bíblica em Mateus 25, 24 e 25. A parábola ali dos talentos, né? Essas são pessoas que abrigam o espírito de temor. Elas têm medo de muitos males possíveis. Essas pessoas elas estão constantemente esperando o pior acontecer. Essas pessoas tendem a acusar aqueles ao seu redor de alguma coisa muito ruim. Essas pessoas podem acusar alguém de estar roubando, por exemplo, um patrão dizendo que o funcionário está roubando. Essas pessoas podem acusar seus maridos ou esposa de terem casos extraconjugais. E o grande medo que essas pessoas têm em seus corações é manifestado pelas acusações. Então essas pessoas elas podem se tornar potenciais acusadores e obreiros de Satanás. Quinto, aqui na lista de potenciais acusadores, homens de ódio. João capítulo 15, versículo 25 diz assim: Mas isso veio acontecer para que a palavra se cumprisse o que está escrito no seu direito. Eles me odiavam sem uma causa. As acusações são manifestações de ódio. Satanás usa as pessoas que odeiam você para acusá-lo. Seu acusador é aquele que mais o odeia. O ódio que os políticos têm um pelo outro, vou usar aqui um exemplo, né? Se manifesta nas acusações que eles lançam um sobre o outro. Então, aqui, não vem dizer que você ama alguém e você acusa. Se você acusa alguém de alguma coisa que não cometeu, é porque você já não ama mais. Você não ama. Você odeia. E quando você odeia, você acusa. Então o seu amor já acabou. E é muito mais fácil quando você perde o seu amor para com essa pessoa e começa a aparecer os defeitos, começa a aparecer as coisas que antes para você não geravam nenhum ódio, nenhuma repulsa, mas começa a surgir por causa do ódio. Em sexto lugar, pessoas controladoras. Uma pessoa com espírito controlador é terrível. Essas acusações, as acusações perseguem e ameaçam o servo de Deus. E as acusações são perfeitas ferramentas para controlar grandes pessoas. Uma pessoa controladora,
é alguém que percebeu que ela tem esse poder de mexer com essas pessoas. Ela controla as pessoas e as obriga a fazerem coisas que não teriam feito. E ela exerce esse poder por meio de acusações implacáveis. Então, temos que ter cuidado com isso. Você é uma pessoa controladora? Você gosta de controlar as pessoas que estão ao teu redor? As acusando? A fazendo que bem... Façam que... Aliás, o que quer que você quer que elas façam? Você é uma pessoa que quer ser alguém controlador sobre o seu cônjuge, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre as pessoas que estão ao seu redor? Então, cuidado para você se tornar uma pessoa igual a Jezabel. Irmão Ebenezer, igual a Jezabel? Muitas pessoas criticam Jezabel só porque ela era uma pessoa vaidosa. Não, não é isso. É muito mais que isso. Jezabel era uma pessoa controladora. Olha só o que ela fez com Elias. Ela mandou dizer para Elias... Olha só o que ela diz assim. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, diz assim: Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me faça os deuses outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Ela estava tentando controlar a vida de Elias, e ela conseguiu. Ela fez com que o grande homem de Deus se escondesse. Elias, aquele homem que fez descer fogo dos céus, matou 400 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, 800 profetas, matou pela sua própria espada, e agora ele se sentiu controlado por esta mulher terrível. Uma mulher que controlava o seu marido. Na 1 Reis, capítulo 21, 7, ela diz, versículo 7 diz assim: Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha que mulher terrível. Mulher controladora. Será que você não está sendo uma pessoa controladora? Ameaçando, acusando pessoas para fazer o que você bem quer? Você está sendo usado pelo diabo, irmão e irmã. Você está sendo igual a Jezabel. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Vamos lá para a sétima pessoa que aí é propensa a ser uma pessoa acusadora, ser um obreiro de Satanás, né? Pessoas ingratas. Pessoas que não são gratas pelo que têm recebido, muitas vezes não têm limites ao atacar principalmente os seus entes queridos. Ou pessoas que estão ao seu redor. Tem pessoas que dizem assim: eu não devo nada a ninguém. É uma pessoa ingrata. Nós devemos sempre alguma coisa a alguém. Os israelitas acusaram Moisés de quê? De tentar matá-los. Eles não eram gratos. Não foram gratos a Moisés por ele tirar eles lá do Egito. Se você for grato pelos privilégios que tem recebido por intermédio de certas pessoas, você nunca irá querer que sua boca seja usada para vomitar lodo e imundície sobre elas. As pessoas, os acusadores, elas são pessoas ingratas. Elas têm memória curta.
às vezes nós ficamos pensando, por que Deus é tão bom, né? Com pessoas, com certas pessoas. Muitas pessoas se esquecem do que receberam. E é muito fácil levantar o dedo acusando. Eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo aqui já ajudaram alguém. E esse alguém se levantou contra você e te acusar de alguma coisa que você não fez. Mas Jesus também sofreu isso. Jesus foi acusado sem justa causa. Jesus disse para eles assim, uma certa ocasião, lá em João 10:32, Jesus disse assim, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por quê? Por qual dessas obras me apedrejais? Olha, o pessoal tinha pegado em pedras para matar Jesus. Jesus tinha curado paralítico, ressuscitado mortos, feito tanta coisa. E as pessoas assim, não me lembro disso. Não te devo nada, Jesus. Você é um pecador, E pegaram em pedras. Mas Jesus saiu no meio deles. Então cuidado. As pessoas ingratas, elas podem se tornar potenciais acusadores. Pessoas esquecidas. Os filhos, vamos aqui para a oitava aqui na lista, né? Pessoas esquecidas. Os filhos de Israel esqueceram de como eles sofreram lá no Egito como escravos. Eles esqueceram da experiência de passar pelo Mar Vermelho. Eles esqueceram como o exército faraó se afogou no Mar Vermelho. Eles esqueceram de como as águas amargas foram transformadas por Moisés. Eles esqueceram do maná que veio do céu. Eles esqueceram da coluna de nuvem de dia e da coluna de fogo durante a noite. Eles esqueceram de quanto ouro haviam levado do Egito. E assim, eles reclamaram e acusaram Moisés de vários crimes inacreditáveis. Inclusive, olha só a que ponto de acusação eles chegaram para Moisés. Acusaram Moisés de assassinato e genocídio. Sabe o que é genocídio? É matança de grupos inteiros de pessoas. Quando milhares de pessoas morrem por culpa de alguém. Olha só, nós vemos essa acusação lá no Salmo 106, versículo 21 e 25, que eu quero ler para você. Diz assim: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria. Não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível e não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Cuidado. Se você é uma pessoa esquecida, que se esquece muito fácil daquilo que fizeram como um bem para você, você pode se tornar um potencial acusador. Número 9 aqui na lista de pessoas que podem se tornar potenciais acusadores. Pessoas de coração duro. Pessoas com o coração endurecido não podem crer na graça de Deus. Elas não confiam no amor de Deus. E olha só que terrível. Elas não podem perdoar. Elas não podem acreditar que haja alguma coisa boa em alguém que tenha cometido um erro. Elas não podem receber conselhos ou não gostam de receber conselhos. Elas não podem deixar de atacar seus líderes, as autoridades, seus pastores, enfim. Porque o coração delas está endurecido. Essas pessoas são perfeitos
vasos para atender ao diabo como acusadores. Cuidado. 10º, uma pessoa com um espírito ou um temperamento melancólico. Isaías capítulo 58, versículo 8 e 10 diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha só que interessante. Para a luz da aurora vir sobre nós, para a cura vir sobre nós, para a justiça de Deus vir diante de nós, para a glória do Senhor vir diante de nós, o que nós devemos fazer? Primeiro, tirar o jugo e o estender do dedo, aqui o apontar do dedo e o falar iniquamente. Está falando aqui de acusação. Então, cuidado. As pessoas melancólicas são as mais perfeccionistas. Aquelas pessoas que têm um temperamento melancólico, né? É fácil para elas sentirem que as pessoas saíram da linha. Essas pessoas têm as próprias leis da vida e esperam que as pessoas se adequem aos seus padrões. Com tal personalidade é fácil perceber que há algo errado em muitas coisas e apontá-las. E o apontar de deficiências das pessoas muitas vezes se torna em acusações insufladas, inchadas, né? Tenha cuidado para que você não seja uma pessoa que só aponta o dedo, um acusador. Aí na sua igreja, na sua casa, na sua vizinhança e no seu trabalho. Cuidado. 11º, número 11 aqui. Uma pessoa com temperamento fleumático. Pessoas fleumáticas são vistas como pessoas boas e calmas, que ficam de fora de problema. Uma pessoa fleumática não alcançada pela palavra é normalmente uma pessoa muito preguiçosa. Quietinha na dela, né? Como nós dissemos. Mas esses cristãos fleumáticos são, portanto, muitas vezes cheios de justiça própria. São pessoas perfeitas aos seus próprios olhos. Essas pessoas rapidamente percebem quando os outros falham, podem se tornar juízes e acusadores. O servo que foi acusado pelo mestre de ser áspero era, na verdade, uma pessoa lenta e preguiçosa. E talvez um homem fleumático. Que nós falamos lá sobre a palavra dos 10 talentos, né? Ou seja, dos talentos. Também sobre, Mateus 25, 26, diz assim: respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Por que você fez isso? Então, cuidado. Aquela pessoa, essa pessoa é uma pessoa preguiçosa também, porque ele poderia pegar o seu talento e arranjar mais talentos, mas ele preferiu fazer o mais fácil, que era o quê? Enterrar. Muito mais fácil para ele. Não é culpa minha, né? O senhor me deu isso, eu sabia que o senhor não... Enfim. Então, cuidado. 12º, pessoas desleais. Geralmente, quando alguém se volta contra o seu pai, contra a sua mãe, sem justificativa, ela se torna uma pessoa acusadora. Muitas vezes ela precisa justificar-se para os outros em relação à posição que tomou. Ora, eu
não amo meu pai, não amo minha mãe, por causa disso, daquilo. Acusadores. São pessoas que não são leais, são infiéis. São pessoas de alta classe, empregados por Satanás para envenenar a igreja, para acusar os seus irmãos, seus pais, suas mães, seus líderes. Olha só, um exemplo disso é Absalão, né? Filho que foi desleal, que tentou matar o seu pai, acusou-os, falou mal de Davi para os que estavam de fora. Ele acusou seu pai de negligenciar o reino e desprezar assuntos importantes. Lá em em 2 Samuel, capítulo 15, 2 e 4, diz assim: Também Absalão se levantou pela manhã e parava ao lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Olha só que esse filho estava fazendo com o pai. Ele dizia: olha, meu pai não está fazendo coisa boa, não. Ele acusava o rei Davi de que o rei Davi não estava sendo um bom rei. Então cuidado ao falar mal do teu pai, da tua mãe, dos teus parentes, de alguém que está junto contigo. Você só os acusar. É uma arma do diabo. Em 13º, seus inimigos. A acusação é a linguagem do seu inimigo. A própria palavra, né, Satanás quer dizer adversário, inimigo, acusador. Então, uma pessoa que é seu inimigo, ele é um Satanás. É um adversário, é um acusador. Quando alguém começa já... Como que você detecta pessoas, um inimigo? Porque quando você detectar qualquer suspeita de acusação, você vê que aquela pessoa é um potencial inimigo seu. Olha só, quando maridos e esposas já perderam o seu amor um pelo outro, eles deixam de ser amantes, de se amar e se tornam inimigos. E a partir desse momento eles começam a se acusar um ao outro. E olha, muitas das vezes essas acusações são coisas imaginárias, ou coisas que ficaram no passado e que essas pessoas querem agora acusar novamente. Então, a partir do momento que você começa a acusar alguém, é porque você já não ama mais. Se você acusar o seu marido ou a sua esposa de algo, você já não ama mais. Porque a acusação é uma linguagem do inimigo e não de um amigo. Então, o mais terrível de tudo é que alguém que era seu amigo ou que convivia junto contigo, principalmente com casais, né, conhece todas as fraquezas, defeitos, e vai usar isso contra você e se torna teu inimigo. Você tem que ter cuidado naquilo que você fala, porque a sua fala ela pode ser distorcida por aquele que ouve. Cuidado com
com o que você fala, você pode estar falando para um potencial inimigo. Quando você conta o segredo para alguém, sabia que você se torna refém daquela pessoa? Então cuidado. Nós podemos ver Jesus, né? Jesus nunca tentou se justificar com seu inimigo. Jesus não se preocupou em responder às perguntas dos homens maus. Jesus poderia falar por horas com seus discípulos, mas quando ele estava na presença de acusadores, vestidos aquele com o manto da justiça, né, que estavam julgando, ele calava-se e não dizia nada. Mateus capítulo 27, 12 e 14 diz assim: sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testifico contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Então, tem horas que é melhor ficar calado. 14. Potenciais acusadores. Pessoas com algo para encobrir. Muitas vezes as pessoas são as primeiras a atacar para encobrir o seu próprio pecado. Pessoas que quero usar uma linguagem bem popular, né? Com o rabo preso. Elas são primeiras a acusar alguém porque elas também fizeram aquilo. Elas levam a batalha para o terreno do inimigo, para o portão do inimigo, para serem as primeiras a atacar. Quero que você observe muito bem os acusadores. Eles são muitas vezes homens maus, com muitas coisas a esconder. Porque o autor da denúncia é o diabo. Deus não acusa ninguém. Isso significa que aquele que é verdadeiramente justo e santo não acusa. Quer ver um exemplo disso? Acabe. Isso aqui é irônico. Ele diz que Elias era o perturbador de Israel. Mas, amados, quem estava causando mais problema em Israel do que Acabe? No entanto, ele teve a audácia de acusar Elias e chamar ele de perturbador de Israel. 1 Reis capítulo 18, 17 diz assim: e sucedeu que vendo Acabe a Elias disse: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado. Então disse, Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Então, uma pessoa que quer encobrir a sua transgressão, que tem coisas escondidas, ela sempre vai tentar te acusar primeiro. 15. Pessoas mentalmente doentes. As pessoas mentalmente instáveis, que sofrem de delírios, porque um dos principais sintomas da loucura é o delírio. Quando uma pessoa tem um delírio, ela acredita em coisas que não são verdadeiras. Apesar de tudo mostrar o contrário, ela frequentemente acusa a outra parte de vários crimes que não são verdadeiros. Portanto, fique cuidando, observe cada acusador de perto. Ele ou ela pode estar sofrendo de um problema mental e que precisa de uma atenção especial ou até, em muitos casos, de um psicólogo. Psicólogo é também uma autoridade e que também pode ser usado por Deus para ajudar essas pessoas. Porque tem coisas que são terríveis. Tem pessoas que imaginam coisas e ela coloca na sua mente que aquilo é verdadeiro, e então ela chega e diz assim: você fez isso, você fez aquilo. Você não fez, mas é coisa da imaginação dela. Talvez ela esteja passando por um momento difícil na sua vida. Tem pessoas que acreditam na sua própria mentira, na sua própria invenção, e isso é terrível.
Então que Jesus tenha misericórdia de nós. Falamos sobre todos os potenciais acusadores, né? E que Deus tenha misericórdia de nós. Então, aqui nós falamos sobre a acusação da consciência, acusação de pessoas. Eu quero para a última parte, e já vamos encerrar essa mensagem. E essa terceira parte é a acusação feita pelo diabo. Vamos aqui reiterar algumas coisas e também falar algo que o Espírito Santo de Deus nos dá. A acusação é uma das melhores armas de Satanás. Ele tem diferentes modos de operar. Ele pode vir na forma de tentador, de mentiroso, um assassino, um enganador. No entanto, se ele o enfrentar como acusador, a batalha terá sido levada ao mais alto nível possível. Este modo de agir de Satanás é visto na vida de Jesus. Inicialmente o diabo foi até Jesus na forma de tentador. Jesus Cristo foi levado ao deserto por 40 dias e a Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado por Satanás. Lá Satanás mentiu e procurou desesperadamente enganar a Jesus. E não conseguiu. E ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus foi atacado pelo diabo de várias formas. O diabo tentou matar Jesus. Lá nós vimos quando Herodes mandou matar os meninos. Porque ele é um assassino, né? Ele é um homicida. João 8,44 diz, ele foi homicida desde o princípio. Então, em várias ocasiões, Satanás tentou matar Jesus por intermédio, por exemplo, de uma multidão, mas Jesus escapou. Lá em Lucas capítulo 4, 29 e 30 diz assim, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume de um monte em que a cidade deles estava edificada para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Em outra ocasião, o diabo tentou afogar Jesus no mar da Galileia, mas ele não foi bem sucedido, porque Jesus, o grande mestre, repreendeu a tempestade. Não foi Deus quem trouxe aquela tempestade ali no mar da Galileia. Caso contrário, Jesus não repreenderia a sabedoria de Deus por repreender a tempestade. Essa passagem bíblica você encontra lá em Lucas capítulo 8, 23 e 24, que diz assim, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, e estando em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram dizendo, Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. O ministério de Jesus, ele foi interrompido quando Satanás ele vestiu um traje de acusador. Jesus ele suportou uma semana de acusações intensas, que levou o seu ministério a um fim aqui nessa terra. Ou seja, o fim do ministério de Jesus, não o fim do ministério de Jesus, né? Essa semana de acusações intensivas, ela teve lá o começo a partir do domingo de Ramos, lá, até que Jesus foi crucificado. Nós podemos ver lá em Mateus 21 que Jesus entrou em Jerusalém, triunfante, montado num jumentinho, Deus purificou o templo. Mas nós podemos ver que as perguntas e as acusações começaram a partir do dia seguinte à chegada dele em Jerusalém. Desta vez, Satanás puxou uma arma mais mortal e disparou contra o Senhor. A arma de acusação foi finalmente implantada. E durante uma semana antes da Páscoa, o Senhor esteve no templo sendo interrogado e examinado e acusado pelos fariseus. Mateus capítulo 22, versículo 15 e 18 diz assim, surpreenderiam em alguma palavra, ou seja, então retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensina-nos o caminho de Deus segundo a verdade,
e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda de tributo, e eles apresentaram-lhe o dinheiro. E aqui você já sabe, a continuação é que Jesus dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus foi questionado a respeito de cada aspecto da sua vida e do seu ministério por vários dias. Jesus foi sofrendo acusações, né? Mas o Senhor suportou a maldade, suportou a hipocrisia daqueles que o interrogaram ali no templo. E nas últimas 24 horas da sua vida ele também foi acusado no palácio do sumo sacerdote, no tribunal de Pilatos e também no palácio de Herodes. Jesus enfrentou ali uma série de acusações de alto nível com uma variedade de respostas. Ele respondeu às perguntas no templo de forma sucinta, inteligente, que deixou ali, fez os seus espectadores, ou seja, os seus interlocutores, de tolos. Seus acusadores não ficaram... Diz a palavra de Deus em Mateus 22, e eles ouvindo isso maravilharam-se e deixando-se retiraram. Ou seja, ficaram boca calada. Eles nunca tinham ouvido nada parecido com aquilo. Chegaram a dizer assim, se admiraram, né? Os próprios acusadores de Jesus. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. No entanto, porém, na corte de Pilatos e outros governadores ateus, ele não respondeu nenhuma das perguntas que foram dirigidas a eles. Mateus capítulo 27, 14 diz assim, nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Como você pode ver, Satanás tem diferentes formas de atacar e de acusar. Mas agora, para encerrar esta mensagem, para te dar aqui subsídios, para te dar ferramentas, para te dar armas, para você silenciar os seus acusadores. Quizá você está dizendo, Moe Ebenezer, como eu faço para silenciar os meus acusadores? Há muitos benefícios em lutar contra o acusador em sua vida. E há também muitas maneiras diferentes pelas quais você deve vencer esse inimigo cruel. Essa mensagem já está um pouco comprida e eu não quero aqui me prolongar muito mais, mas eu quero aqui te dar algumas ferramentas, algumas armas para você vencer. A primeira delas é a oração. A oração é a maneira de lutar contra o poder espiritual que está por trás da acusação. Jesus vive sempre a interceder por nós como nosso advogado. A intercessão de Cristo contraria diretamente as acusações de Satanás. A oração é o oposto da acusação. Assim como Satanás aponta as nossas fraquezas, Jesus está apresentando o seu sangue diante do trono e explicando por que não devemos ser condenados. Junte sua oração com as orações de Cristo e neutralize a força da acusação contra você. Peça para que pessoas orem por você. Institui guerreiros de oração para interceder por você constantemente, para que o poder do acusador seja quebrado. O apóstolo Paulo orou, ou seja, falou para a igreja de Tessalonicenses, e também isso serve para nós. Lá em Tessalonicenses capítulo 5, 25, ele diz assim, irmãos, orai por nós. Não tente vencer essa guerra sozinho. Peça oração. Primeiramente a Deus, ore, faça sua parte também. Mas também peça oração para os seus irmãos. Outra forma de vencer as acusações, de silenciar as acusações, é o confronto aberto. João capítulo 8, versículo 4 e 11 diz assim, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando.
E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, endireitou-se e lhes disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estavam no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus, aqui, que podemos aprender? Que ele apresentou o acusado aos acusadores. E pediu aos acusadores para fazer um julgamento do que estavam dizendo ali. Ele queria que eles levassem suas acusações a uma conclusão lógica. Muitos acusadores gostam de esconder atrás da cortina e disparar suas flechas. Eles não querem que ninguém saiba o que pensam ou o que dizem. Mas uma maneira fácil, ou não digo tão fácil, mas uma maneira para você calar o teu acusador é com você confrontar abertamente. Pode ser uma boa maneira de você libertar-se deles. Veja você que os acusadores, eles amam se esconder atrás nos bastidores e dizer coisas sobre você. Mas quando eles te veem, eles disfarçam, né? Como se tudo estivesse normal. Às vezes nos chamam de amigo, até nos beijam, né? Você nunca sabe o que é dito pelas costas, pelos sorrisos e a amizade alegre que exibem. Mas quando você faz isso e os expõe, geralmente eles ficam calados. Uma outra forma é você ensinar, pregar. Aqui é mais falando sobre os líderes espirituais, né? Você que é um pastor, você que é um ministro de Deus, uma serva de Deus que está sofrendo acusações, você que é um pregador, uma pregadora. Ensinar é uma ferramenta poderosa que desfere um golpe mortal à ignorância e ao engano. Jesus, ele respondeu a várias acusações contra ele, com o que? Com ensinamentos, pregando. Você pode fazer isso. Não se cale, não deixe de pregar, não deixe de ensinar. Você que está sendo acusado, continue pregando. Essa é uma grande arma. Outra arma, a lógica do bom senso. Uma das formas para neutralizarmos acusações é usar o bom senso para tornar as acusações insensatas. Você deve aprender a usar argumentos lógicos que destroem o fundamento da acusação. Jesus fez isso muitas vezes. Quando Jesus foi acusado de ter aspirações políticas, ele respondeu com argumentos lógicos. Ele disse: se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam. Não é lógico que um rei tenha o seu exército para lutar com ele? Lá está em João 18:36. O bom senso só irá dissipar inúmeras acusações infundáveis da boca dos odiosos e os inimigos da cruz. É para a lógica. Então você pode vencer, sim. Você pode calar os acusadores quando você concordar com eles. Isso é difícil, né? Mateus 5:25 diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. A Bíblia nos ensina a concordar com os nossos acusadores. A verdade é que somos culpados de praticamente tudo que somos acusados. Concordar com o seu adversário, meu querido irmão, pode ser uma poderosa estratégia para silenciar aqueles que te acusam, o acusador. Jesus, ele usou esse método quando ele foi a julgamento, dizendo: eu sou, e tu dizes. Ele concordou com seus acusadores. Agora, era com eles de prosseguir com a sua
né? Jesus disse, ó, é com vocês agora. E eles continuaram perseguindo. Outra forma de você calar os seus acusadores é o silêncio. Eu estou aqui dizendo várias formas, você que sabe qual dessas que você vai usar, tá bom, meu amado irmão? Porque eu estou aqui para te ajudar. É o silêncio. Não responder às acusações que são feitas contra você é mais uma maneira de silenciar o acusador. Viu que quando os jornalistas vão entrevistar alguém e eles ficam raivosos quando alguém olha para eles e diz assim, não tenho nenhum comentário a fazer nesse momento. Acaba por ali a entrevista. Os jornalistas, eles gostam de entrevistar pessoas que são controversas, né? Toda vez que uma figura pública é entrevistada, ela diz algo que pode resultar em uma prisão, em uma acusação. Morre pela sua boca, né? Pelas suas palavras. Uma das melhores coisas que podemos fazer é não fazer comentários, é não falar nada. Quando alguém vem te acusar, uma das melhores coisas que podemos fazer é ficar calado. Então, você não vai ser julgado por aquilo que você não falou. Você vai ser julgado por aquilo que você falou. Jesus ali não viu nenhuma razão pela qual devesse responder a perguntas. Tudo o que ele tinha a dizer foi o que ele havia pregado. Eles poderiam ali começar a acusar Jesus. Mas Jesus poderia pregar para eles lá, mas Jesus não preferiu, ele já tinha pregado. Ele sabia que as suas obras iam falar para eles. Nós, os pregadores, devemos aprender com Jesus. Quando você é questionado em um ambiente hostil, as pessoas ali não estão esperando que você fale para elas, não querem usar a tua palavra para usar contra você. Nós devemos esperar que as pessoas sejam salvas e convencidas do seu pecado pelo tempo que ouvir a sua mensagem. João 18, 2, 22 diz: Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se juntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram que lhes ensinei, e eis que eles sabem que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos servidores que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Jesus, ele usou essa estratégia quando ele se encontrou com Pilatos. Pilatos não podia acreditar que Jesus não iria falar com ele. Se Jesus não quis falar com Pilatos, como é que os pastores, muitas pessoas, ministros, enfim, pregadores, anseiam ser entrevistados pelo mundo secular? As pessoas aí do mundo secular, ou nas suas redes sociais, você tenta se defender, não, meu amado irmão. Eles não querem nem saber disso, eles querem te acusar. Então nós devemos ser igual a Jesus. Diz assim, ó, em João 19, 9 e 11: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Disse Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, e se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Você não deve se vergonhar das acusações que são feitas contra você. Nosso Pai nos deu um cálice para beber, e nós devemos beber esse cálice. Às vezes a vontade de dizer: Jesus, passe de mim esse cálice, mas não é essa oração que devemos fazer. Permita que os acusadores sigam em frente e pintem você das cores que eles desejarem. Deus é juiz e Ele vai vingar você. Não há nada que se possa fazer para impedir você de cumprir o chamado de Deus. Como disse Jesus a Pilatos: ninguém pode ter poder sobre a sua vida e ministério, exceto Deus que dá a ele. Deus está no controle e a sua mão está sobre nós. Deus te abençoe e te guarde.
que esta mensagem, que esta palavra sirva de relevo espiritual para você. E que você não seja um acusador, que você não seja um instrumento de Satanás, um obreiro do diabo, mas que seja um servo e uma serva de Deus. Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus e as bênçãos do Altíssimo estejam sobre a sua vida.